Saudações, gente bonita. Mestre Leider aqui falando. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a China. China é um país interessante. Tem população e área continentais. E olha só, 94% dos chineses, praticamente 19 em cada 20 habitantes do país, mora a leste dessa linha imaginária, a linha Heihe-Tengchong. Então aqui fica a planície chinesa, a planície litorânea e a metade oriental da Manchúria. Aqui ficam todas as grandes metrópoles chinesas. Xangai, a capital Beijing, o porto de Beijing, Tianjin, importantes portos de caráter global, Ningbo, Qingdao, a região mais povoada e populosa do mundo, a maior megalópole do planeta, o delta do Rio das Pérolas, onde fica Hong Kong, Macau, Guangzhou, também chamada Cantão, e Shenzhen. Essa é a maior megalópole do mundo, delta do Rio das Pérolas. A antiga capital Nanning, a antiga Nanquim, e a importantíssima cidade Chongqing. Então, aqui concentra-se o grosso da população chinesa. Clima favorável, o solo é muito fértil, tem uma vasta rede de hidrovias e ferrovias. Aqui, oeste, 60% do território chinês, mora cerca de 6% da população. Basicamente, 1 em cada 20 chineses. Por quê? Porque aqui, por exemplo, nós temos o Himalaia, certo? Em torno de Xizang, que o Ocidente chama de Tibete. Aqui é muito alto, muito seco e muito frio. Aqui fica Xinjiang Uighur, dominado pelo deserto Taklamakan, muito seco. E aqui fica Neimongol, também chamado de Mongólia Interior, dominada pelo Planalto Deserto de Gobi, uma região muito alta, muito fria e muito seca. E aqui a metade ocidental da Manchúria, que faz fronteira com a Sibéria, uma região muito fria e também muito seca. Certo? Essa área aqui, 60% do território chinês, é o anecúmeno chinês, onde é muito difícil sobreviver, as condições são brutais. E essa área aqui é o ecúmeno chinês. Clima, solo, hidrovia, rodovia, oceano, mares profundos, favoráveis a portos, tudo o que é favorável à ocupação humana. Bom, isso é o básico da geografia da China. Vamos apresentar alguns dados e falar um pouco da geopolítica do país. Dito isso, o PIB do país é do tamanho da soma de Estados Unidos e Japão. A nação também é a segunda mais populosa do mundo e é a terceira em extensão territorial. E por conta do seu sucesso é vítima de fake news. Você já deve ter visto essa imagem aqui, mas você sabia que esse cara, na verdade, estava parando a coluna de tanques que saía da Praça da Paz Celestial no dia 5 de junho de 1989? Ou você sabia que o repórter da BBC, James Miles, que estava na Praça da Paz Celestial, reportou que não houve nenhum massacre na praça? Ou que o jornalista da Reuters, Graham Earnshaw, afirmou que ninguém morreu na Praça da Paz Celestial? Ou ainda um documento vazado da Embaixada dos Estados Unidos em Beijing que confirma que não houve tiroteio na praça e que ninguém morreu por lá? Então, o que aconteceu em 4 de junho de 1989? Um confronto entre estudantes, manifestantes e o exército chinês após meses de protestos na Praça da Paz Celestial. Nesse confronto, cerca de 300 pessoas morreram, sendo metade deles soldados. Fake news das brabas, inclusive, das brabas. Essas imagens que eu vou mostrar agora raramente são tornadas públicas. As pessoas só mostram uma parte do que aconteceu. As pessoas não. Os governos, né? Estados Unidos, Reino Unido, ONU, toda aquela palhaçada. Eu duvido que você já tenha visto a imagem completa do que aconteceu em Tiananmen. Perfeito?
eles mostram só uma parte do que aconteceu. Nunca mostram o evento inteiro, o contexto inteiro. Correto? O que houve, como o Felipe Durante bem falou, foi um confronto entre, nos últimos dias, depois de tempão, né? Daquele clima tenso, entre os estudantes, tipo o movimento Passe Livre, o movimento Correnteza, aquele povinho pago por ONG, né? Pago por ONG americana, por fundação americana para levar a democracia. Nós conhecemos bem essa história, nós sabemos o que os estudantes são capazes de fazer. Tem o 2013, que deixa claro para todo o Brasil o que os estudantes motivados por determinadas embaixadas podem fazer. Depois de 2013, quando o gigante acordou, veio a Lava Jato, destruiu nossa indústria naval, entregou o pré-sal para estrangeiro, derrubou a Dilma, colocou o Temer no lugar, Lava Jato, que também destruiu a nossa indústria de engenharia, prendeu Lula, colocou Bolsonaro no poder. É isso que acontece quando o gigante acorda. Quando ocorre aquela aliança fofa entre bilionários, fundações, ONGs, movimentos, eu não sei como é que se chamava esse movimento na China, se correnteza, se passe livre, se era um black box, mas, gente, onde tem embaixada dos Estados Unidos, tem história, né? Tem história. Então, o que nós estamos vendo aqui, você pode ver que tem alguns cortes. Nada foi acrescentado. É porque a imagem toda é muito demorada, mas mostra o que aconteceu de verdade. Era basicamente um maluco, só isso. Vou dizer uma coisa para vocês. Napoleão, muito tempo atrás, mais de 200 anos atrás, disse que quando a China acordasse, o Ocidente teria um desafio. A China acordou. E o mais interessante disso é que, à medida em que a China foi acordando, claramente o Ocidente foi tendo um pesadelo. Por quê? Porque as escolhas tomadas pelo capitalismo, pelos Estados Unidos, pela Europa, por Israel, elas foram basicamente de centralizar neles a riqueza financeira, né? Os bancos, as seguradoras, o setor imobiliário, roubar as terras. Na verdade, parece que tem até uma PEC, né, querendo roubar, além das terras, também o mar, né, a praia. A essência do capitalismo é predatória. A essência do capitalismo é predatória. O centrão, a PEC de privatização da praia, é a essência do capitalismo. Pegar o que é público, roubar e cobrar pelo que você acabou de roubar. Essa é a lógica do capitalismo. O capitalismo é predatório. Ele sempre foi e sempre será desse tipo. E a ideia deles, quando eu falo deles, é o Ocidente, Estados Unidos, né, Inglaterra, Europa, Israel, roubar, colocar os asiáticos, principalmente chineses, para produzir, imprimir moeda, pegar isso que eles produziram com trabalho duro e trocar por esse papel sem valor, e dos países como o Brasil, roubar os recursos naturais. Como assim? Deixa eu explicar para vocês. Olhem esse mapinha que eu fiz do Oriente Médio, ele ilustra bem a questão. A África, o continente africano que está aqui, e o Oriente Médio produziu os recursos energéticos, a África os recursos naturais. O Brasil, a Argentina, a América do Sul ia destruir o solo, o meio ambiente, a natureza, as águas para produzir ingredientes para ração, né, que é o que o Brasil faz. O Brasil não produz comida, o Brasil produz ingredientes para ração e cadáver de animal. E a Argentina, o Uruguai, até que produz comida, arroz, trigo, né, coisa que as pessoas comem. Então, usar a América do Sul para destruir o próprio meio ambiente, a própria população, a própria água, os próprios solos, para alimentar os animais deles e eles mesmos. O Oriente Médio para fornecer os recursos energéticos, a África para fornecer os recursos naturais e enriquecer. Tinha até um plano bem feito, que é a criação do Estado legítimo aqui. Porque esse Estado legítimo, através do Negueb, ele bloquearia a passagem entre a Ásia e a África. É para isso que o Estado legítimo serve.